Voltamos a falar da aprovação que aconteceu há pouco na Câmara dos Deputados, a aprovação do novo marco fiscal. A gente vai voltar a Brasília ao vivo, porque a repórter Luciana Amaral está ao lado do relator da matéria, deputado Cláudio Cajado. Luciana, por favor. Boa noite novamente, Márcio, a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Isso mesmo, a gente trouxe, ao longo da edição de hoje do Prime Time, a aprovação do marco fiscal, que agora segue para a sanção presidencial. E eu gostaria de agradecer a presença do senhor, o deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi o relator desse texto aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, aqui o plenário aprovou, então, deixar o Fundeb e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora dos limites das despesas, dos gastos. Agora, inicialmente o senhor estava um pouco resistente a acatar essa mudança. O que fez o senhor mudar de ideia e qual a importância dessa decisão daqui do plenário da Câmara? Boa noite, Luciana, boa noite, Márcio, a todos que nos acompanham aí pela CNN, é um prazer falar com vocês. Na verdade, eu mantenho a minha posição, Eu acho que a versão, a narrativa dada de que o Fundeb, como Fundo Constitucional do Distrito Federal, dentro do conjunto das despesas ou do teto, seria prejudicial a essas áreas. Não é prejudicial, pelo contrário. No meu relatório, eu criei um extrateto para o Fundeb para não comprimir as demais despesas que estavam dentro do conjunto das despesas e, ao mesmo tempo, os 2% incidiria de crescimento do Fundeb desde o ano que vem. Então, isso ficou claro. Porém, a narrativa de que prejudicaria a educação, que tiraria recursos da educação, venceu os fatos verdadeiramente reais. Por outro lado, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, quando houve a modificação no Senado, os dois ficaram num único inciso. Ou você tirava os dois, ou você mantinha os dois. E por acordo de líderes, essa é a questão, os líderes aqueceram, fizeram uma manifestação, um apelo para que nós mantivéssemos esses únicos pontos de aceitação das emendas do Senado, rejeitando todas as demais e mantendo o meu relatório integralmente, aceitando tirar do espaço das despesas ou do teto, o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, nós votaríamos o texto como aqui fora votado na Câmara no mês de maio. Ora, um acordo como esse, através dos líderes partidários, eu tive que aceitar e aceitei e fiz um novo relatório, acatando, até porque também é um prestígio para podermos aceitar a emenda do Senado. O senador Omar Aziz fez um bom trabalho, há uma opinião divergente da Câmara, mas nós resolvemos também com o colégio de líderes prestigiar o Senado, prestigiar o relatório do senador Omar Aziz e fazer com que essas emendas pudessem ser mantidas como veio do Senado, apenas nesses dois pontos. Os demais pontos foram todos rejeitados e mantido o meu relatório integralmente. Deputado, é um prazer ter o senhor aqui no nosso CNN Prime Time, especialmente nesse dia que se vota algo tão importante para o nosso país. E daí eu pergunto, o senhor acha que é crível realmente a gente acreditar que vai ser possível termos ano que vem esse déficit zero? Ou seja, vamos arrecadar tanto quanto vamos gastar, como diz, como prevê o próprio marco fiscal? E mais, se em 2025 teremos superávit nas nossas contas. O senhor acha possível isso? Márcio, esse é o desafio do governo. A Câmara fez a sua parte, eu pessoalmente conversei com o governo, conversei com o mercado, conversei com as bancadas temáticas, as bancadas dos estados, os partidos políticos, os líderes partidários e todos nós chegamos ao consenso de que era melhor fazer um regime fiscal mais crível, mais possível de ser cumprido do que o teto de gasto, que teve várias oportunidades e foi furado. Ora, o desafio do governo agora é exatamente esse que você falou, é fazer com que no ano que vem haja um déficit zerado e a partir daí botar o governo no azul, ter superávit, que significa estar com mais recursos do que gastos. Até porque o nosso projeto, o regime fiscal, prevê isso, que você vai elevar as despesas até 70%, para que haja 30% justamente de poupança fiscal para ter a trajetória da dívida no médio prazo estabilizada e no longo prazo começar a decair, porque a gente vai atingir com um marco fiscal
não apenas as despesas, mas também a dívida pública, que é elevadíssima. Agora, o governo vai ter que focar, vai ter que ter determinação de aumentar as suas receitas. E eu vejo que o governo não pode estar criando despesas sem a receita respectiva. O foco tem que ser, primeiro, vamos colocar os recursos para zerar o déficit o ano que vem e, a partir daí, poder fazer algumas despesas que eu sei que é o viés do governo do Lula, do governo do PT. Porém, se não atingir a meta do ano que vem de zerar o déficit, de fato, compromete o marco fiscal, compromete a credibilidade do governo e, mais ainda, a boa vontade, a parceria que a Câmara dos Deputados tem dado, não para o governo que está se beneficiando, mas para o país e para o povo brasileiro, que não tenha dúvida, quando tem um governo que tenha disciplina fiscal e controle seus gastos e faça o dever de casa com responsabilidade fiscal, com viés no social, que é o que nós desejamos, beneficia a todos nós. A inflação baixa como baixou, né? Os juros baixa como baixou, o poder aquisitivo das pessoas, dos trabalhadores aumenta como tem aumentado, os produtos ficam mais baratos. Esse cenário de geração de emprego, geração de ambiente, de bons negócios, de desenvolvimento e investimentos, só acontece no país estabilizado do ponto de vista fiscal. Quem tem descontrole fiscal prejudica não apenas a si próprio, mas o conjunto da sociedade, no caso o Brasil. Deputado Cláudio Cajado, relator do novo marco fiscal, que foi aprovado hoje pela Câmara dos Deputados. Agradeço muito sua participação no nosso CNN Prime Time. Agradeço também a nossa repórter Luciana Amaral, que certamente pegou o deputado na unha para termos essa entrevista importante. Boa noite e até a próxima. Obrigado.